Pela primeira vez na história, governos de todo o mundo aprovaram na ONU uma resolução que reconhece a escravidão de milhões de africanos como o mais grave crime contra a humanidade. Mas nem todos os países endossaram o texto. 3, Israel, Estados Unidos e Argentina, votaram contra. E mais de 50 outros, quase todos europeus, optaram pela abstenção, incluindo Espanha, Portugal e Reino Unido. A hesitação europeia é, sobretudo, um cálculo diplomático. Neutralizar o risco de que esses países venham um dia a ser cobrados, inclusive juridicamente, por reparações ligadas aos crimes cometidos nos séculos anteriores. Mas também tem a ver com outra maré: o avanço do ultraconservadorismo no velho continente, que trata o passado colonial como território a ser reconquistado no grito. Em mais uma manobra para mobilizar sua base, partidos de ultradireita na Espanha e em Portugal passaram a cobrir de elogios a suposta missão civilizadora de navegantes, descobridores e conquistadores. Num contorcionismo histórico mal disfarçado, alegam estar defendendo a honra nacional. Há poucas semanas, foi o próprio rei da Espanha, Filipe VI, quem virou estopim. Ao visitar em Madrid uma exposição sobre mulheres indígenas na América Latina, ele reconheceu, pela primeira vez, que houve, abre aspas, muito abuso durante a colonização espanhola na região. Falou em, abre aspas, mais uma vez, controvérsias éticas e admitiu que atitudes dos colonizadores, obviamente, não podem nos fazer sentir orgulhosos. O gesto não aconteceu por acaso. A Espanha vai sediar a cúpula ibero-americana no final do ano e sabe que sem países como o México, o encontro pode nascer esvaziado. A presidência mexicana, há anos, cobra de Madrid uma nova postura sobre o passado colonial, sobretudo depois de movimentos, ainda que limitados, feitos pela Bélgica, Alemanha e França em relação aos crimes cometidos em seus territórios ultramarinos. Não por acaso, o governo socialista de Pedro Sánchez disse apoiar 100% as palavras do rei. Mas as alas conservadoras não engoliram. A fala do monarca abriu uma disputa sobre como a história deve ser contada, e a extrema-direita entrou no tema como quem encontra uma arma nova. A porta-voz do partido Vox, Pepa Milán, rebateu Filipe VI e disse que a conquista da América teria sido, abre aspas, a maior obra evangelizadora e civilizadora da história. Adotou ainda um negacionismo histórico ao afirmar que a colonização teria ocorrido, abre aspas mais uma vez, respeitando os direitos e a dignidade de todos os súditos da coroa. Do outro lado da fronteira, em Portugal, o debate ganhou contornos eleitorais parecidos e o mesmo verniz de revisionismo. No fim de 2025, durante as comemorações dos 50 anos da independência de Angola, o presidente João Lourenço, em Luanda, classificou o passado português no país africano como, abre aspas, uma era de exploração e escravidão, que destruiu a dignidade do povo angolano. Ele diz: o colonialismo europeu deixou marcas profundas que ainda hoje se fazem sentir. A reação veio rápido. André Ventura, líder do partido Chega, exigiu um pedido formal de desculpas ao povo português. Para ele, Lourenço teria cometido uma ofensa inaceitável à história e ao povo de Portugal. O fato
virou arma doméstica. Articulou-se um voto de condenação contra o então presidente português Marcelo Rebelo de Sousa por ter assistido calado a uma humilhação de Portugal em solo estrangeiro. Portugal não tem de pedir desculpas por ter levado a língua, a fé e a cultura a meio mundo, defendeu Ventura. Sobrou até para o Brasil. Na semana passada, o Chega instalou um outdoor em Lisboa diante da Assembleia Nacional no dia da posse de Antônio José Seguro como novo presidente do país. A peça trazia fotos de Luiz Inácio Lula da Silva e de João Lourenço. No centro, a frase: "A culpa não é de 500 anos de Portugal, é da vossa corrupção." Nas redes sociais, quem aplaudiu o outdoor foi Eduardo Bolsonaro. Abre aspas. "Verdade, Lula rouba e ainda querem botar a culpa em Pedro Álvares Cabral. Faça-me o favor. O que ocorreu em 1500 foi o maior salto tecnológico da história", escreveu o filho do ex-presidente, condenado por tentativa de golpe de Estado. Há 2 anos, Marcelo Rebelo de Sousa já havia causado um terremoto ao afirmar pela primeira vez que Portugal deveria considerar um pedido de desculpas pelos crimes do colonialismo. Ele disse naquele momento: "Não podemos colocar isso debaixo do tapete ou numa gaveta. Temos a obrigação de liderar esse processo de reparações. Temos que pagar os custos. Há ações que não foram punidas e os responsáveis não foram presos. Há bens que foram saqueados e não foram devolvidos. Vamos ver como podemos reparar tudo isso", disse o então presidente em abril de 2024. Ventura, o líder da extrema-direita, reagiu chamando a fala de traição ao país. O debate sobre o colonialismo, de fato, tem agitado diversas capitais europeias. Mesmo onde houve algum reconhecimento formal, a ideia de reparação segue contestada. A Holanda, por exemplo, descartou reparações diretas e criou um fundo de 200 milhões de euros para beneficiar descendentes de pessoas escravizadas e outros grupos, além de apoiar iniciativas sociais na Holanda, no Caribe holandês e no Suriname. Já a França, que reconheceu oficialmente a escravidão transatlântica como um crime contra a humanidade, prefere falar em reconciliação. Em 2023, a mais alta corte francesa rejeitou um pedido de reparação apresentado por descendentes de escravizados em um caso originado na Martinica. Séculos depois do crime que acorrentou 15 milhões de pessoas e reorganizou a história do mundo, o que a extrema-direita europeia parece não entender é que a era da história única acabou. Bob Marley, descendente de escravizados no Caribe, já avisou: nem a energia atômica vai parar o tempo ou a emancipação das consciências. De Cabeça para Baixo é uma produção de Carta Capital. Eu, Jamil Chad, cuido do roteiro e da apresentação. A edição de som é do Carlos Melo e da Lola Magalhães. A coordenação editorial é de Thaís Reis Oliveira.